Se Deus é todo-poderoso, bom, onisciente, quer se relacionar com a gente, por que tanta descrença por aí? Será que ele não construiu um mundo de forma que houvesse as melhores condições pra gente constatar a sua existência? E é um pouco estranho isso. Fica parecendo que ele é meio desinteressado. Caraca, se você tá por aí, mostre-se, eu quero acreditar. Primeiro, por que Deus é geográfico e por que ele é tão ruim de redação? Eu não quero Deus. Na realidade, é Deus que não quis vocês. Daqui 10 anos, ele falou, cara, eu creio nesse Cristo que outrora eu neguei. Não foi o chileno que o aceitou, mas foi Deus que aceitou o chileno. Vamos lá. Bom, eu acho que para início de conversa a gente tem que concordar com os termos, as definições básicas, porque não adianta a gente discutir sobre a existência de Deus se o conceito de Deus é diferente para mim, para o chileno, para o Guilherme, para o Israel. A gente vai falar sobre o Deus teísta, o Deus cristão, que é um Deus pessoal, que pensa, que nos ama, que é todo-poderoso, onisciente e assim por diante. Certo? Vou partir dessa ideia básica. Essa é a premissa, né? Então, beleza. Por quê? Porque às vezes a gente tem concepções diferentes e a gente se perde no caminho. A minha pergunta, é importante eu esclarecer isso, porque diante da ideia de que Deus é sumamente bom, nos ama, ele teria então um interesse em estabelecer um contato conosco, em ter essa janela para uma interação, para que a gente não só acredite nele, mas tenha uma relação íntima, uma relação pessoal com ele. Essa premissa acaba encontrando dificuldades quando a gente olha para a realidade e constata que o ateísmo tem crescido, mesmo que gradativamente, ao longo do tempo. Aqui no Brasil, a gente tem dados mostrando que a proporção de pessoas não religiosas vem crescendo muito. Por exemplo, na década de 60 era 0,8%. Agora, em 2010, 8% de pessoas não religiosas. Não que todas sejam ateias, mas a gente vem assistindo a essa secularização da sociedade. E quando a gente pensa no Deus cristão em particular, a gente tem 20% da população mundial sendo cristã. Então, 80% não acredita no Deus que vocês acreditam. Sem querer te cortar, Daniel, você poderia definir o que é o não religioso, só para eu compreender melhor? Uma pessoa que não está vinculada a uma organização religiosa. Ela pode acredita em Deus, ela mas pode acreditar, mas não está vinculada a algum grupo religioso. Pode acreditar. Perfeito. Então, nem todos os não religiosos são ateus. Tem agnósticos, espiritualistas Perfeito. e assim por diante. Perfeito. Ainda assim, a gente tem dados mostrando uma crescente do ateísmo. Mas o ponto é, se a gente pega esse recorte do Deus cristão, ainda assim a gente vê a maioria da população não acreditando. O que acaba configurando o que é chamado na filosofia da religião de argumento do ocultamento divino. Se Deus é todo-poderoso, bom, onisciente, quer se relacionar com a gente, por que tanta descrença por aí? Será que ele não construiu um mundo de forma que houvesse as melhores condições para a gente constatar a sua existência e ter um relacionamento bom, saudável com ele? É um pouco estranho isso. Fica parecendo que ele é meio desinteressado, mas se ele nos ama, se ele saberia que seria desse jeito, que seus profetas não teriam tanta eficiência para passar a mensagem adiante, no final das contas, ou então ele não existe porque, bom, se tanta gente assim é descrente, ele não se faz presente, será que a gente não está discutindo a existência, na verdade discutindo, né, um conceito que não se faz real, que não está por aí? Então, esse é um problema muito importante. Eu queria ouvir o comentário de vocês. Por que Deus não se faz tão presente assim, mesmo para aqueles que querem conhecê-lo? Porque eu já fui católico até meus 15 anos. O Leandro Carnal fez o seminário e, de repente, se viu diante de uma secura espiritual. Ele buscava e não tinha essa resposta. Então, boa parte desses descrentes não é gente resistente, entende? Tá aí querendo. Caraca, se você tá por aí, mostre-se, eu quero acreditar. E se ele é todo amoroso, pra gente se relacionar e não tá se mostrando presente, então fica um pouco difícil a gente conciliar essas coisas, sabe? Então eu começaria por aí. Por que não se mostrar presente e se relacionar com a gente? Antes só de vocês responderem, eu acho o Daniel muito educado, né? E continue. Não, muito educado, assim, eu queria chileno não, viu, Daniel? queria simplificar a pergunta dele, que eu acho que eu resumo em duas perguntas.
Primeiro, por que Deus é geográfico e por que ele é tão ruim de redação? É isso, né? Por que que ele se favorece para alguns países e para outros não, países cristãos e outros não? E por que a palavra dele é tão complicada que gera tantas guerras e tantos problemas? Acho que se resume nisso daí. É que o Daniel é muito polido, né? Então acho que era isso. Você tá responsabilizando ele por todos os conflitos, todas Não as por guerras todos, tantas? mas tem muitas. Que isso, chileno? Vamos lá. Antes da resposta, eu só queria deixar claro pro pessoal que o segundo bloco são perguntas de vocês, tá? Eu vi gente perguntando, a gente não vai participar? Vai sim. Então já manda agora as perguntas aí que o Léo vai separar as melhores. No chat já fala pra quem que é a pergunta. E não adianta mandar salve, né, Léo? Não adianta ficar mandando oi, salve. Pergunta quem é o próximo Papa. Não é isso. Não adianta, Dentro do assunto. O anticristo já está na terra. Pergunta dentro do assunto, aqui no chat. Manda um superchat que a gente já separa pro segundo bloco. Então vamos para a resposta. Quem quer começar? Meu mestre, né? Vai lá, Gui. Ah, é? Obrigado, muito obrigado. Abaixo de Jesus, lógico. Então, o Daniel é o chileno mais desta forma aí, né? Isso. Mas continue assim, Daniel. Tem outros adjetivos que nós devemos também colocar em Deus, que ele é soberano. E dentro dessa soberania, é claro, nas escrituras, pelo menos se alguém quiser inquiri-lo, ou alguém que sabe, mas o Deus bíblico, ele também é um Deus trino, isto é, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E o interessante é que o Pai, ele elegeu antes da fundação do mundo, segundo as Escrituras. O Filho, então, agora ele elegeu pessoas que se encontram pecadoras. E agora, Deus, ele não pode, sendo justo, e justificar um injusto. Então, seria uma injustiça em si. Então, vem Cristo que morre no lugar desses pecadores, há 2000 anos atrás. E agora, o Espírito Santo, dentro dessa trindade, ele tem a missão de revelar essas verdades àquele que ele escolheu. Então, já que é o Deus cristão, eu preciso usar das Escrituras. Em Mateus capítulo 13, aconteceu esse problema quando Jesus falava em parábolas. E parábolas é uma linguagem fácil para a ocasião, usando de contexto uma série de eventos ali. E, ao mesmo tempo, muitos não entendiam. Aí, os discípulos, em particular, perguntaram a Jesus, por que tu falas em parábolas? E Jesus fala, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, a vós outro não. Então, não é o Daniel, por mais que ele tenha todo o desejo de compreender Deus, e desculpe, eu até duvido disso, você me perdoe, mas quando o Daniel, o chileno, chega e diz para mim assim, partindo dessa pressuposição, eu não quero Deus, na realidade é Deus que não quis vocês. Agora, eu espero que isso seja um evento pontual. Eu espero que ao longo do tempo, e o chileno está quase nisso, vocês venham a confessar Cristo Jesus. Mas quando, porventura, vamos colocar no caso hipotético, Vai ter conversão aqui durante o podcast? Pode ser. Ouviu um amém aí? Amém. Quem acredita, digita amém aí. Vamos no caso hipotético. Vamos supor que o chileno, daqui 10 anos, ele falou, cara, eu creio nesse Cristo que outrora eu neguei. Não foi o chileno que o aceitou, mas foi Deus que aceitou o chileno e ele trabalhou para movimentar esse coração para que ele encontrasse com Cristo. Então, há um propósito. Isaías, no capítulo 55, versículo 8 em diante, diz assim, que a palavra dele não volta vazia, antes faz tudo o que lhe apraz. E um dos objetivos da palavra de Deus também é confundir. Esse é o Deus soberano das Escrituras. E mesmo assim eu posso dizer, e a gente discute sobre isso, sobre o amor dele, sobre uma série de fatores. Agora eu acho que não vai dar tempo de falar do Deus geográfico, né? Dá tempo ou não? Dá, ó aqui o tempo. Você tem 2 minutos. 2 minutos, então. O Deus geográfico, né? Na realidade é o seguinte, é o único Deus que nós podemos dizer que ontologicamente ele é totalmente outro da humanidade. E existe dentro do campo teológico a teologia natural e a teologia especial. A teologia especial é que o chileno, inclusive, fez. Não sei se foi boa, mas fez, né, chileno? Mas o fato e a teologia natural é de Romanos capítulo 1, versículo 20, que fala assim, os céus, as coisas criadas e tudo mostra que existe um Deus invisível, soberano e poderoso. Dando um exemplo aqui, que, por exemplo, eu chego aqui e falo, cara, que cenário lindo que é esse do Vilela. Aí eu pergunto para a produtora do Vilela, por acaso, quem que construiu, quem que organizou, quem foi o arquiteto? Eu e meu pai.
Eu sei, seu pai. Mas aí, dentro do ateísmo, fala, não, houve uma explosão, dentro de alguns pontos do ateísmo, né? Houve uma explosão e houve essa organização. Né? Então, assim, o que eu quero dizer de Romanos 1:20 é que Deus, ele se mostra para a humanidade a partir dessa revelação natural. As coisas criadas provam o poder de Deus. Tanto que o número de ateus são bem poucos, embora crescendo por alguns fenômenos e fatores, mas o fato é que este Deus, tanto que Heródoto, que é o pai da história, ele dizia que o que ele encontrou em comum nas nações foi um altar. Então é interessante que as pessoas se reúnem em torno de um altar. Então, antropologicamente, para mim, meu conceito antropológico é que o homem, aquilo que Calvino diz, ele tem os sensos do divino e a semen religione. Isto é, ele tem o senso do divino. Ele quer adorar alguma coisa, ou o criador ou a criatura. E por isso que ele se manifesta religiosamente. Isso é histórico. Então, já pode aceitar Cristo ou não? Eu gostaria de fazer um comentário rápido. Então, eu não sei se você... Vocês têm 3 minutos para... Ah, legal. Eu vou poder responder essa daí também? Então... eu não entendi, Depois eu tem pensei mais que era uma... só ele. Não, agora já é. Agora é pra cada um... É o tempo pra dupla, né? O tempo pra dupla. Nossa, Agora boiei, vamos mas depois eu comento, então. dele aqui. 3 minutos, então, para réplica. Ainda dentro dessa problemática do amor divino, eu acho muito estranha a ideia de que um pai todo-poderoso que nos ama escolheria aqueles, que é a minoria, que serão salvos, que terão o ticket para a vida eterna e deixaria a maioria para ou ser destruída, dependendo da perspectiva cristã, ou ranger os dentes eternamente no inferno. Isso não é nada compatível com a ideia de um Deus sumamente bom. Sobre o outro ponto, a respeito de haver um altar em praticamente toda a civilização, existe toda uma linha de estudos na psicologia da religião cujos resultados sugerem que a crença em seres sobrenaturais é um subproduto do nosso cérebro. Porque temos... frontal mais desenvolvido, a necessidade da equação X, né? Onde falta, mas não muda a gente que eu compreende. Falei, então, de onde mas vem. aí, primeiro a gente tem que entender o seguinte, a gente está falando aqui com 2 calvinistas, né? Então, o calvinismo, eles partem do pressuposto que todos nascemos condenados e que Deus escolhe quem ele quer salvar. Né? E aí a gente vai ter, só em religiões ditas cristãs, hoje registradas na academia, 3.880. E o calvinismo é uma delas. Né? Tanto que existe o arminianismo, né? Outro dia a gente estava com o pastor Michel, que eles já não acreditam nisso. Eles acreditam que todos estão sob a benignidade merecida do Senhor, conforme diz as Escrituras, e que todos podem se salvar. Já o calvinismo não. Então a gente está falando com 2 calvinistas dizendo que quem escolhe é Deus. Ou seja, Deus é parcial, então ele não pode ser todo amor, e nem justo, porque se ele é parcial, ele escolhe quem ele quer, ele não combina com a ideia cristã de todo amor, que é o que o Daniel estava falando. Agora, a gente parar para pensar, isso é uma das outras coisas que intriga, né? E quando a gente fala que os ateus, por que os ateus são minoria? E a gente estava falando antes de começar de ateus espiritualizados, e eu defendo a ideia que pelo menos a grande maioria dos ateus, que são ateus que realmente foram estudar, são espiritualizados. Por quê? Porque eles procuraram uma espiritualidade, eles foram estudar, inclusive existem estudos, né? Até o pastor Rodrigo Silva veio aqui, ele tem uma pregação que ele fala de um estudo que foi feito, onde os ateus mostraram ter mais conhecimento da Bíblia e de religiões do que a autocrítica que ele faz, os católicos, né? Os evangélicos e tal. Sim. Por quê? Não porque os ateus são melhores, mas porque eles buscam, né, como eles sentem falta de algo que eles... E no final eles acabam se tornando ateus porque eles não conseguiram encontrar. Eles investigam, então, investigam, é isso. Então, na faculdade de teologia, eu tinha uma brincadeira com um amigo meu que dizia assim: quem lê a Bíblia vira crente, quem entende a Bíblia vira ateu. Né? Então, quando você começa a estudar, os 2 também são formados em teologia, que a gente não tem nenhum manuscrito original, a gente tem cópias de cópias de cópias. A gente tem uma série de documentos históricos com 2.000, 3.000 anos antes da Bíblia, com as mesmas características de Jesus, as mesmas características de um dilúvio, as mesmas características, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, começou a ser escrita 1.000 anos antes da Bíblia começar a ser escrita, já falava de uma serpente falante que roubou a vida. Então, e aí você começa a pensar, a Bíblia é um apanhado geral das culturas anteriores. Então, isso são coisas que a gente questiona. Entende?